Olá, tudo bem? O vídeo de hoje ele tem como proposta mostrar para vocês como elaborar um projeto de TCC, como é a estrutura básica para esse tipo de trabalho. E veja que o TCC, como o trabalho de conclusão de curso, ele pode se dar de diversas formas. O meu foco aqui será em mostrar para vocês como organizar um projeto em si e como que você pode aproveitar. E veja, esse projeto pode ser utilizado às vezes para um trabalho de conclusão de uma graduação, uma dissertação de mestrado, uma tese, ou mesmo para escrever um artigo, um trabalho científico qualquer. A estrutura do projeto é uma estrutura só, ok? Mas eu já vou mostrar aqui, aproveitando, como que você vai utilizar todos esses dados do projeto, toda essa estrutura, já para elaborar o seu trabalho posterior, principalmente focado aqui no que seria um artigo, que acaba sendo uma forma de aproveitar todo esse raciocínio que a gente vai fazer aqui. Então eu coloquei aqui já alguns pontos básicos que são assim comuns no projeto de TCC, uma metodologia básica, e eu vou explicar cada um desses pontos aqui. Primeiro, pensando em qual é a utilidade para você que você tem quando se fala em projeto, né? Lembrar que o projeto é como se ele fosse um roteiro para você escrever qualquer trabalho científico. É como se fosse aquele mapa que você vai traçar, vai desenhar, para depois saber durante o caminho onde você está, para onde você vai, por que você está indo para aquele determinado ponto, enfim. É como se fosse o projeto em si, ele é como se fosse um mapa para você saber a quantas anda na redação, na elaboração do seu trabalho. Então veja que o projeto ele é extremamente importante e é o projeto que vai te dar base para você escrever todo o seu trabalho sem ficar batendo cabeça, sem se perder, sem saber onde que você está, ou o que você vai pesquisar, ou mesmo como que você vai escrever aquelas ideias que vem na sua mente ali, ok? Então a utilidade aqui, ela é, eu diria, utilidade importantíssima você ter um projeto, porque ele seria como, pensa na coluna vertebral do seu trabalho, sua pesquisa científica em si. Aí vamos lá. O primeiro ponto aqui é o que a gente vai falar de tema. Então, antes de você começar qualquer trabalho científico, qualquer TCC, um projeto em si de artigo, de monografia, dissertação, você precisa ter, obviamente, um tema. Quando a gente fala em tema aqui, nós poderíamos fazer o seguinte raciocínio. É o grande assunto a ser estudado. Então, é como se fosse um assunto bem amplo. É aquele tema que vai, vamos dizer assim, começar a delimitar o seu objeto de estudo. Eu diria aqui, para facilitar, que é como se você fosse responder essa pergunta. O que eu vou estudar? O que eu vou pesquisar? O que eu vou escrever neste trabalho aqui? E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês uma introdução de um artigo que eu publiquei com um professor, inclusive numa revista de maior nível possível, que é o nível A1, para mostrar para vocês como que cada um desses itens que eu estou expondo aqui, eles aparecem dentro de um trabalho. E como que facilita muito a sua vida quando você sabe onde que está dentro do seu projeto de trabalho aqui de pesquisa, ok? Então o tema é muito fácil. Quando você pensa aqui em o que você está escrevendo, sobre o que você está escrevendo. Aí, logo abaixo do tema, vem a chamada delimitação. E delimitar é realmente impor limites. É, de certa forma, aprofundar um pouco mais. Então vamos dar um exemplo aqui, que é exatamente o artigo que eu vou apresentar para vocês no finalzinho do vídeo. É um artigo sobre contratos. Então aqui, vamos colocar assim como exemplo. Exemplo, contratos. Então, dentro de uma porção de assuntos no mundo jurídico, no curso de Direito, eu vou falar de Direito Civil, mas não só de Direito Civil, eu vou falar de contratos, que já é um tema mais delimitado do que é o próprio tema Direito Civil. Quando eu falo delimitação do tema, significa que eu vou limitar ainda mais, eu vou delimitar ainda mais. Então, delimitar aqui é como se você fosse criando mais especificidades. Você vai filtrando as ideias daqueles assuntos que você vai falar. Então, no exemplo aqui do artigo que eu vou mostrar para vocês, eu falei sobre uma classificação dos contratos. Mais especificadamente, o chamado contrato existencial, que foi o tema da minha dissertação. Então vejam, você criou um tema, você delimitou esse tema. Então vou falar do quê? Vou
falar de contratos. Mais especificadamente, vamos colocar assim, especificadamente, de maneira mais específica. Ok, aí nós partimos para o problema. E aqui eu insisto para vocês que o problema ele é a chave central, ele é realmente a coluna vertebral de todo o seu trabalho. Porque quando você tem um problema bem delimitado, você consegue seguir todo o seu raciocínio para resolver esse problema, ou pelo menos para dar possíveis respostas a esse problema. Quando pensamos em problema, você pode fazer o seguinte raciocínio. Vou abrir aqui para você poder continuar vendo. Você pode fazer o seguinte raciocínio. Qual será o problema pesquisado? Vou explicar. Aqui eu gosto de dizer o seguinte. Eu gosto de fazer essa seguinte pergunta. O que te incomoda? E é uma questão muito pessoal. Quando você vai fazer um trabalho científico qualquer, uma pesquisa qualquer, aquele tema ali, aquele assunto, ele tem que ser um assunto que te gera uma angústia, te gera um incômodo. Mas será que existe algo dentro desse assunto aqui que eu discordo, que eu acho que deveria ser trabalhado de uma forma diferente, ou que eu penso que poderia ser visualizado, interpretado de uma forma diferente? E aqui uma sugestão assim bem legal é você pensar o seguinte: sempre contextualizar antes. Então eu vou dar um exemplo aqui, obviamente do artigo que eu vou apresentar para vocês para mostrar como que eu construí isso. Eu estava estudando contratos e de repente eu percebi que existia alguma interpretação de contrato que era muito apegada a questões formais, a questão de cumprir os procedimentos certinhos. Mas existem alguns contratos que são extremamente importantes para as pessoas, que vão muito além daquela formalidade. Será que existe uma forma de você interpretar o contrato que dê, vamos dizer assim, um foco maior na pessoa, naquela necessidade que o contrato está cumprindo e está suprindo para ela, do que realmente na negociação, nas formalizações, no que está escrito ali no instrumento? Então era isso que me incomodava. O problema aqui, por que eu estou falando em contextualizar? É para você mostrar que existe por trás daquele objeto de pesquisa seu ali, existe algo que talvez ninguém tenha respondido, ou pelo menos seja algo que a maioria das pessoas não reflita sobre aquilo. Então, o importante do problema aqui é você saber o que você vai investigar, né? E eu gosto de sempre sugerir que seja feito, o problema seja expresso por meio de uma pergunta. E tomar cuidado, evitar a pergunta que possa ser respondida com sim ou não. Então, algumas formas de você perguntar para destacar o seu problema aqui é: em que medida? Como? De qual forma? Ou quais são os pontos positivos e negativos de determinada situação? No meu exemplo aqui de que maneira é possível fazer uma interpretação do contrato de modo a privilegiar a pessoa e não se apegar tanto a formalidades, né? Esse seria o meu problema de pesquisa. Então veja que o problema ele é uma questão central. Por que ele é uma questão central? Porque é ele que vai evitar a denominada fuga do tema. Então veja o seguinte: se você estiver falando de um problema como o meu aqui, uma forma de interpretação contratual, mais especificadamente uma classificação nova de contrato, como eu disse para vocês aqui, o tempo inteiro eu tenho que estar falando de algo que se relaciona a contrato, nova interpretação, nova classificação. Então o tempo inteiro eu tenho que estar circulando por esse problema. O problema, na verdade, ele é como se fosse o ponto central, ele é a coluna vertebral de todo o seu trabalho. E tudo que você escrever no seu trabalho, ele precisa passar pelo raciocínio de: será que esses assuntos, essa abordagem, ele está fazendo sentido de acordo com o problema que eu expus ou não?
Insisto, tudo vai ficar muito mais claro para vocês assim que eu apresentar um exemplo aqui de como que é possível a gente aproveitar toda essa estrutura de um projeto aqui e jogar em um texto de maneira mais aprofundada, ok? Então, pense que o problema ele vem por meio de uma pergunta, então elabore aquela pergunta que vai guiar todo o seu trabalho. Pode ser qualquer tipo de pergunta que esteja dentro daquela delimitação de tema que você fez. Ok. Depois que você fez essa pergunta, você vai traçar os objetivos do seu trabalho. O que são esses objetivos? Pense que existem, em resumo, assim, dois tipos de objetivo. Um é o objetivo geral, outros são os objetivos específicos. Quando eu falo em objetivo geral, é como se fosse, de forma ampla, onde você quer chegar. Qual objetivo você tem com o seu trabalho? O que você quer expor, né? Veja que na maioria dos casos, assim, o objetivo ele acaba sendo compreender bem aquele problema ou aprofundar as análises relacionadas àquele problema. Ok, esse é o objetivo que nós vamos chamar de objetivo geral. Mas existem também os objetivos que são chamados objetivos específicos. O que são os objetivos específicos? É como se fosse o caminho percorrido para chegar ao objetivo geral. Veja que esse caminho aqui geralmente vai dar a base para os capítulos do seu trabalho. Então vamos pensar aqui. Eu quero falar sobre uma nova classificação dos contratos, como eu disse. E essa nova classificação dos contratos, ela se pauta na seguinte pergunta, ou no seguinte problema. Como aplicar, interpretar, produzir uma hermenêutica dos contratos que beneficie a pessoa, que proteja o ser humano, em desfavor de uma mera formalidade que às vezes pode prejudicar essa pessoa. Então, eu tenho um objetivo geral. Qual é o objetivo geral? Expor ou compreender uma nova forma de interpretação contratual. Quais são os objetivos específicos? Ou seja, qual o caminho que eu precisarei percorrer para demonstrar ou para chegar onde, nesse local, em que eu tenho uma nova interpretação do contrato. Aqui você pode partir de várias técnicas, vamos dizer assim. Você pode apresentar conceitos, você pode apresentar uma análise histórica, ou seja, o que é um contrato? Então veja, específicos, objetivos específicos. Demonstrar o que é um contrato, apresentar a história de evolução dos contratos, ou posso apresentar as características dos contratos. Eu posso apresentar as diferentes interpretações contratuais. Eu posso apresentar pontos positivos e negativos daquele assunto. Eu posso demonstrar a eficácia ou não do contrato, na sociedade brasileira. Os contratos realmente valem, eles são cumpridos, né? São eficazes no meio social. Veja o seguinte, aqui são alguns exemplos, né, de pontos que você pode trabalhar nos seus objetivos específicos. Os objetivos específicos e o geral também, vamos colocar aqui os objetivos de uma maneira geral, eles são expressos, ou eles são apresentados por meio de verbos no infinitivo. Então vejam, por exemplo, no meu exemplo aqui, eu trabalho com uma nova classificação contratual chamada contrato existencial. Objetivo: apresentar uma forma de classificação contratual que beneficie a pessoa mesmo quando questões formais puderem a prejudicar. Então, eu colocaria aqui como objetivo geral: compreender, ou apresentar, ou elaborar, ou classificar. Quando eu venho em objetivos específicos, novamente os verbos no infinitivo eles vão aparecer para você demonstrar cada um desses objetivos específicos. Então vamos imaginar aqui, quando eu vou trabalhar com conceitos, eu colocaria lá objetivos específicos: apresentar o conceito de contrato, né? Mais um objetivo específico: compreender a evolução histórica dos contratos. Mais um objetivo:
declarar as características, ou apresentar, ou expor, ou analisar. Então vejam que sempre vem um verbo infinitivo demonstrando que aquele objetivo será como se fosse um caminho que você está andando, é uma ação que você está praticando. Beleza. Analisou o seu objetivo geral, analisou o seu objetivo específico, você vai para a justificativa. O que é essa justificativa? É a relevância do seu trabalho. E essa relevância, ela é tanto na sua área, então vamos pensar aqui no meu exemplo, direito, quanto para a sociedade em geral. Então, quando a gente pensa em justificativa, é por que é, e aí aqui tem essa pergunta chave, né? Por quê? Por que o seu trabalho ele é importante? Por que o seu trabalho ele é relevante? Por que esse problema que você está apresentando e você está trabalhando, ele é necessário de ser realmente estudado, pesquisado? Veja que a justificativa, inclusive, ela é um dos pontos que vai, às vezes, te dar uma base para pedir um financiamento de um trabalho, de uma pesquisa, né? Agora, veja que a justificativa está muito relacionada ao contexto. Você vai apresentar o contexto, aquilo que está além do texto. Olha, estou no Brasil existem diversas desigualdades sociais, existem pessoas muito pobres, pessoas que precisam de alguns contratos como essenciais à sua vida. Então, veja, eu estou pegando todo um contexto Brasil, contexto sociedade brasileira, e estou justificando. É por isso que eu estou defendendo que alguns contratos precisam ter uma interpretação mais humana, mais direcionada a proteger a pessoa, do que realmente cumprir aquelas formalidades ou as cláusulas efetivamente que estão ali no contrato. Então veja que a justificativa nada mais é do que a própria relevância, a importância, o porquê daquele trabalho seu ter se preocupado com o tema, com a delimitação daquele tema e com o problema apresentado. Beleza? Aí vem as hipóteses. O que são essas hipóteses? As hipóteses, elas são supostas. Por que supostas? Inclusive, as hipóteses, geralmente elas tendem a mudar durante o trabalho, né? As hipóteses são supostas respostas ao seu problema. Para o seu problema, né? Então, veja, se o seu problema ele é uma pergunta, aqui é como se fosse as respostas. Ou seja, se lá no problema você perguntou, por exemplo, como fazer uma interpretação do contrato que beneficia a pessoa, que proteja a pessoa, as suas hipóteses, ou a sua hipótese, pode ser uma hipótese central ou várias hipóteses, ela é nada mais do que a busca pela resposta dessa pergunta. Ou seja, se eu estou questionando como que eu vou apresentar um contrato que proteja as pessoas, a minha hipótese é, ok, qual é esse contrato? Eu vou responder essa pergunta. Ou eu vou, às vezes, até demonstrar que essa pergunta não tem resposta. Ou não existe uma forma de responder de maneira eficaz essa resposta. Então, pensar que hipótese é sempre como se fosse aquelas ideias que vão surgindo para resolver o seu problema. Veja que é com as hipóteses e somando hipótese com os objetivos específicos que geralmente você vai construir os seus capítulos. Então, se você tem lá que é preciso, primeiro, para defender uma nova interpretação do contrato, um novo tipo de contrato, é preciso analisar historicamente os contratos, isso será não só um objetivo geral, apresentar a evolução histórica dos contratos, como também pode ser uma hipótese. Apresentar como a evolução histórica dos contratos demonstra que é possível você criar um novo tipo de contrato, né? Então, tomar bastante cuidado para fazer sempre esse link. A gente pode até colocar aqui que os objetivos específicos somados com a hipótese, ele vai dar a base para os capítulos. Ok? Fazer sempre esse diálogo entre objetivos específicos e as suas hipóteses. Ok. O que é a fundamentação histórica? Basicamente quais autores já trabalharam com esse tema? O que existe de pesquisa sobre o assunto? Então, a fundamentação teórica,
presente nos projetos, ela basicamente quer saber o seguinte: o que já tem produzido cientificamente sobre esse assunto que você está trabalhando? No meu exemplo, quem já criou uma nova classificação? Quem defende que o contrato precisa ter uma classificação mais humana? E é aqui onde você vai colocar as citações diretas, indiretas, mencionar vários autores, mencionar se tem uma lei ou não, mencionar se algum autor já falou sobre isso, se algum autor discorda. No caso do direito aqui, verificar se existe já alguma jurisprudência, se existe uma súmula. Enfim, aqui é onde você vai pegar o que já tem produzido sobre esse assunto e expor que o seu trabalho ele não é um trabalho que sai do nada. Já existem alguns autores que vão te dando a base para você trabalhar aí esse assunto. E aí vem a metodologia, que basicamente vai responder essa pergunta aqui. Como foi feita a pesquisa? Aqui, a parte de metodologia, existem várias formas, vários métodos para você utilizar no seu trabalho, aí, métodos quantitativos, qualitativos, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo, enfim. Aí isso aqui demanda um outro tipo de vídeo só para a gente trabalhar com metodologia. Por hora, você precisa saber só o seguinte: a metodologia. Como foi feito esse trabalho? Esse trabalho foi feito com pesquisa de livros, foi feito com pesquisa, por exemplo, de jurisprudência, ou foi feito com uma pesquisa de campo, tinham lá questionários para as pessoas responderem, ou foram feitas análises com determinado material, qual material. Enfim, a metodologia aqui ela busca você demonstrar como que essa pesquisa foi feita, ok? Então, uma breve revisão aqui. Você tem um tema, que é o grande assunto. Você delimita esse tema, ou seja, faz com que o assunto fique mais específico. Depois, você cria uma pergunta a respeito desse tema, um problema, algo que te incomoda, algo que você talvez não concorde a respeito daquele assunto ali. Depois que você tem esse problema em forma de pergunta, você vai traçar objetivos, ou seja, onde você quer chegar de uma forma geral e qual será o caminho que você vai percorrer para chegar nesse objetivo. Vai explicar por que está pesquisando isso, qual a relevância do seu trabalho. Depois, pensar nas possíveis respostas para esse problema. E todas essas possíveis respostas você vai utilizar a base de outros autores que já escreveram sobre aquele tema, outros livros ou decisões jurídicas. Enfim, você vai pegar o que já existe no mundo escrito sobre aquele assunto ali e vai colocar dentro do seu trabalho, lembrando sempre de expor como que será feita toda essa pesquisa. Beleza? Então isso, de forma geral, é o que vai compor aí o seu projeto de TCC, a estrutura por trás de um trabalho científico qualquer. Como eu falei para vocês, vamos abrir aqui um artigo que eu estou utilizando como exemplo aqui. Penso que é um artigo que serve de uma boa base, como eu falei para vocês, porque ele foi publicado em uma revista com Qualis A1, seria uma revista com maior, vamos dizer assim, gabarito dentro da pesquisa acadêmica. Então é uma demonstração de que foi um artigo que foi bem escrito, né? Escrevi junto com o meu professor querido Wilson. Qual que é o assunto do artigo em si? Então veja, qual é o tema e o tema já delimitado. Geralmente o tema delimitado ele vai dar origem ao próprio título do trabalho. Então aqui, do contrato liberal ao contrato existencial. A mudança de paradigmas na hermenêutica contratual. Basicamente o que o trabalho está expondo ele vai apresentar uma alteração de formas de interpretar o contrato e como que essa alteração ela vai gerar uma nova hermenêutica contratual. Como que as alterações de paradigmas elas vão possibilitando novas formas de você introduzir o contrato. Então vamos aqui, ó. Introdução. E aí eu insisto, o que é a introdução? Nada mais é do que o próprio projeto do seu trabalho. Então, insisto, por que é tão importante você criar um projeto bem estruturado? Porque é esse projeto que vai já ser todo aproveitado dentro da sua introdução. Além de você saber o caminho, você sabe, por exemplo, quais são os objetivos, por que a justificativa, por que você está escrevendo aquele assunto, essa pesquisa em si, você já aproveita todos esses elementos aí para escrever a sua introdução, ok? Então vamos ver aqui, ó.
De um modo geral, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a destacar a queda do regime nazifascista, o estudo jurídico passou por profundas e consideráveis transformações. Então veja, o que eu estou fazendo aqui nesse começo? Neste começo aqui, eu estou apresentando um contexto. Então, ou seja, eu pego desde o fim da guerra e venho falando aqui da incidência de valores morais, que vão se tornando valores normativos, enfim, coloca a dignidade humana como um valor importante dentro do sistema jurídico, inclusive destacando aqui a Constituição, colocando a pessoa no centro ali, né, para demonstrar que a dignidade da pessoa humana deve ser trabalhada. E aí aqui eu deixei, inclusive, em destaque. É neste contexto que é necessário destacar que os direitos fundamentais passaram a vincular todas as situações jurídicas, inclusive o quê? Aquelas relacionadas às relações privadas. E aí é importante aqui demonstrar que é preciso que existam também nas relações privadas contratuais, ou seja, no meu tema, nos contratos. Então eu peguei todo um contexto de pós-Segunda Guerra, a pessoa ficando no centro do ordenamento jurídico, a proteção da pessoa como um valor fundamental, direitos fundamentais sendo aplicados às relações privadas, inclusive onde? Nos contratos, no meu tema. Então eu estou contextualizando os primeiros parágrafos aqui, eu estou mostrando onde no mundo, na sociedade brasileira mais especificadamente, está o meu tema contrato. Aí eu venho logo em seguida e digo o seguinte: em razão de tudo isso, você tem pistas, ou seja, há indícios de que é preciso uma nova taxonomia, ou seja, uma nova classificação dos contratos, que se baseia na promoção da pessoa, a saber, o contrato existencial. Então veja, de todos os assuntos que podem ter dentro do contrato, eu não vou falar de todos eles, eu vou falar de uma nova classificação do contrato, denominada de contrato existencial. Veja que já aqui eu apresento um pouco da fundamentação teórica, porque a ideia de contrato existencial é desse professor aqui, do Antônio Junqueira de Azevedo. Então veja que a fundamentação teórica, no fundo, ela vai estar no seu trabalho o tempo inteiro. Inclusive por isso que quando você faz o projeto, depois fica muito mais fácil, porque conforme você for lendo autores que já escreveram sobre aquele assunto que você está trabalhando, você consegue buscar onde que você vai colocar aquela ideia do autor. Será que isso que o autor está falando aqui vai me ajudar na justificativa? Será que isso que o autor está falando aqui vai ser uma forma de me ajudar a contextualizar o tema? Né? No meu exemplo aqui, eu usei o Antônio Junqueira para demonstrar qual a importância, né? Qual a justificativa. Inclusive é o que vem a seguinte: ó. Desse modo, a presente investigação se justifica pela inegável desigualdade social presente no Brasil. Então veja, por que o meu trabalho é importante? Porque quando você defende um contrato que promove e protege mais a pessoa humana, isso é importante em um contexto em que existe grande desigualdade social. Aí falo várias coisas aqui que vão justificar o meu trabalho. Embaixo vem o quê? O problema. E aqui é onde eu vou até destacar para vocês terem noção de como isso aqui é importante. Veja, portanto, o problema que orientará a construção deste artigo é o seguinte, e aí vem o quê? Uma pergunta. Sob quais condições se pode estruturar o contrato existencial a partir de concepções hermenêuticas em um cenário de mutação jurídico-interpretativa da concepção patrimonial para um viés humanista? Ou seja, o que é preciso para você pegar e elaborar uma nova forma de interpretação contratual, principalmente em um cenário onde o contrato ele muda as maneiras de interpretá-lo, saindo de uma concepção mais patrimonial, o contrato como uma forma de transferir riquezas, tão somente, para um viés mais o quê? Humanista. Então esse é o problema. Eu tenho um problema. Qual é o problema? Eu preciso, de alguma forma, estruturar essa nova interpretação que eu estou propondo, do contrato existencial, saindo de uma análise que era pautada totalmente em patrimônio, o contrato como forma de transferir riquezas, para uma nova interpretação que é a que eu estou propondo, o contrato como uma forma de proteger a pessoa, como uma forma de ajudar a pessoa a ter uma vida mais digna. Ok. Aí, considerando tudo isso, eu traço um objetivo geral, que o artigo pretende alcançar, ou seja, estudar a possibilidade de uma distinção contratual que consiga garantir melhor tutela à vida humana. Então veja, é onde eu quero chegar. Eu quero chegar na seguinte ideia, que existe uma
uma forma de classificar um contrato, e essa nova forma ela vai tutelar a vida humana de forma mais intensa. Ok. Esses objetivos geral, ele se apresenta por vários objetivos específicos. E aí, insisto, por meio de verbos no infinitivo. O que eu vou fazer aqui para chegar nessa nova interpretação contratual? Eu vou analisar as interfaces do paradigma liberal, eu vou conhecer os elementos que estruturam o paradigma social, eu vou apresentar as bases que... Fiz besteira aqui. Eu vou apresentar as bases para uma nova realidade contratual por meio desse contrato que a gente está chamando de existencial. Então veja que interessante, eu tracei aqui 3 objetivos específicos. Analisar o paradigma liberal, conhecer os elementos estruturantes do paradigma social e apresentar as bases para uma nova realidade contratual, ok? Voltamos aqui, veja meu índice. Ponto 2, né? Ponto 1, introdução. Ponto 2, paradigma liberal. Ponto 3, paradigma social. Ponto 4, o paradigma pós-moderno, a nova realidade contratual e o contrato existencial. Então veja que esses objetivos específicos, na verdade, eles demonstram qual é o caminho que eu vou usar para chegar no meu objetivo geral, e esse caminho, geralmente, ele vai te dar os passos para você criar os seus capítulos. No meu exemplo aqui, cada capítulo aqui está cumprindo um determinado objetivo específico que eu tracei lá no meu projeto, ok? A gente volta aqui, traçados objetivos específicos, aqui vem toda uma parte de fundamentação teórica. Então eu falo aqui, por exemplo, citando o Noronha, várias vezes eu cito o autor que já vinha discutindo essa necessidade do contrato se prender ao contexto, o contrato está justificado pelos paradigmas, pelas ideias que estão naquele determinado momento em que ele é analisado, enfim. Então toda a parte de fundamentação teórica vai vir descrita aqui. Aí vejam o seguinte, quando eu coloco tensipistas, eu estou mostrando na verdade o quê? A hipótese, ou as hipóteses. Por tais razões, considerando o direito como um sistema complexo, tem-se pistas de que a ciência jurídica encontra inserida em um pluralismo, em que novos e velhos paradigmas convivem simultaneamente, de modo que novos princípios emergentes, ao invés de eliminarem, se somam aos antigos, em um verdadeiro processo de complementariedade científica. É essa a luz que ilumina o presente trabalho, o contrato existencial sob a influência de diversos paradigmas em diálogo, visando a mais efetiva promoção possível da pessoa. Veja que a minha hipótese aqui, ela é muito semelhante ao meu objetivo geral. O que eu quero, onde eu quero chegar, né? Ou seja, qual é a resposta que eu quero apresentar para o meu problema? Que o contrato existencial, pegando várias influências de vários paradigmas, de uma evolução histórica, de vários contextos, ele aparece como uma forma muito efetiva de proteger a pessoa humana. Beleza? Aí vem a questão metodológica, que vai dizer o seguinte: o presente artigo encontra-se dividido em 3 partes. Primeiramente será analisado o paradigma liberal, logo em seguida o paradigma social e logo em seguida o paradigma pós-moderno, o qual revela uma nova realidade contratual e, portanto, fundamentam a possibilidade desse contrato que nós estamos chamando de contrato existencial. Veja que no minha exposição metodológica, eu nem apresentei os métodos que eu utilizei, pesquisa bibliográfica, análise jurisprudencial, enfim, deveria ter feito isso. Mas veja que a partir do momento que ficou bem descrito como que o trabalho está dividido, como se fosse uma espécie de índice, né? Veja que nesse último parágrafo aqui eu basicamente transcrevi o que nós temos aqui no sumário. Eu falei que quais serão, ele está dividido aqui em 3 partes, e essas 3 partes aqui, que é do ponto 2 ao ponto 4, essas partes aqui, elas serão descritas da seguinte forma, tá. Então vejam, o que eu apresentei para vocês aqui foi nada mais, nada menos do que uma introdução aí com aproximadamente 4 páginas, e essa introdução foi toda pautada no quê? Em um projeto que eu havia feito anteriormente. Como eu mostrei aqui para vocês, esse projeto aqui, com toda essa estrutura básica aqui, que deu, vamos dizer assim, a sustentação dessa introdução que eu estou fazendo. Então, quando eu pular para o capítulo 2, na introdução, no capítulo 2, eu já sei
que certamente ele vai estar na lógica de cumprir um determinado objetivo específico aqui, sempre pensando em destacar por que eu estou falando desse objetivo específico, qual a importância daquilo para o direito, para a sociedade, e também lembrando sempre que existe um problema que eu tenho que estar rodeado por ele o tempo inteiro. Então, se eu quero defender uma nova forma de interpretar o contrato que proteja a pessoa, eu tenho que falar nisso o tempo inteiro. Capítulo 2, capítulo 3, o tempo inteiro eu tenho que estar demonstrando que aquelas ideias que eu estou escrevendo, elas contribuem para resolver esse problema que eu destaquei, que é a necessidade de você ter o contrato para além de questões formais, ok? Então, em resumo, é isso. Desde o momento em que você cria um projeto que seria o mapa, a coluna vertebral, você vai ver que o seu trabalho ele fica muito mais fácil de ser redigido posteriormente. Por quê? Você sabe onde você está. Você sabe o que você precisa escrever. E lembrando, mais uma vez, que conforme você for lendo, né, óbvio, você vai criar o seu projeto aqui e depois precisa pesquisar. Precisa ver quais autores que já escreveram sobre aquilo. Precisa elaborar a sua fundamentação teórica. E aí você vai perceber que lendo consegue também contribuir, consegue ver que aquelas ideias que os autores vão defendendo ali, elas vão contribuir para você jogar essas ideias dentro de determinados pontos aqui, né? Alguns autores vão te ajudar na justificativa, alguns autores vão te ajudar nas hipóteses, alguns autores vão te ajudar, por exemplo, a aprofundar um pouco mais os objetivos, né? Então vai ficar mais fácil você fazer a sua pesquisa depois que você sabe, como eu disse, o verdadeiro mapa desse trabalho que quer fazer aqui, ok? Então, em resumo, é isso. Espero ter ajudado aí. Se você gostou, achou que foi uma forma de contribuir aí com a sua pesquisa, enfim, dá um likezinho aqui e compartilha aí com seus colegas que possam estar sofrendo, né, com essa parte metodológica que é sempre um pouco complexa, mas depois que você aprende a estrutura por trás, fica muito mais fácil, fica muito mais até gostoso de pesquisar, que você consegue ver o desenvolvimento não só da sua pesquisa em si, mas ver que as suas ideias elas vão ganhando vida, né? Isso é o mais legal. Quando a sua pesquisa ela pega algo que te incomoda, ela pega algo que às vezes você discorda, algo que você acha que está errado, e você vem dar uma hipótese, você vem dar uma resposta para resolver aquele problema que você elaborou ali. Então, espero ter ajudado. Valeu. Até a próxima.